Olá, no programa de hoje estamos recebendo a visita do senhor Plínio Davi Pisani. O Plínio cursou Engenharia Química na Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba. É diretor administrativo do Complexo Penitenciário de Campinas, Hortolândia, e representante legal da Vitória Comunidade Terapêutica. E no programa de hoje estaremos abordando o tema esperança. O tema é muito importante para todos nós e com certeza tem algo mais, principalmente para aquelas famílias que lidam com um dependente químico ou que tem em sua família e muitas vezes desacredita que tem uma maneira de resgatar essa pessoa, o ente querido. Há muitos caminhos e hoje nós vamos ouvir um, começando pela esperança. Mas antes de falarmos com o nosso convidado, vamos ouvir também, através do pastor Getúlio, um pouco mais de esperança. Voltamos já. Olá, querido assinante, equipe do programa Família, Cláudio, convidados, estamos juntos novamente e é muito bom estar aqui. Eu quero começar a minha palavra desse nosso encontro te fazendo uma pergunta acerca da sua vida. Você tem se sentido separado, afastado, distanciado das pessoas que você ama? Você tem se sentido privado do privilégio, da oportunidade, eu chamaria até da bênção de ter ao seu lado as pessoas que realmente são relevantes para você? As coisas que você curte, que você sonha para a sua vida? Você tem caminhado como quem estivesse com as mãos vazias? Essa é a sensação da maioria das pessoas. Lutando, correndo atrás, e parece que quanto mais corre, quanto mais luta, mais difícil fica, mais distante se torna a realização do projeto, do sonho, do alvo. As pessoas que mais amamos parece que ficam cada vez mais distantes de nós. E aí chega uma hora da vida em que a gente começa a questionar se vale a pena continuar vivendo, se vale a pena continuar lutando, se vale a pena continuar insistindo naquela situação. Eu quero dizer para você que vale a pena. Eu não conheço você de perto, eu não conheço suas noites, seus pensamentos, suas preocupações, suas dores, seus medos. Eu não sei o que te traz alegria, eu não sei o que você está vivendo agora, mas Deus sabe. E eu quero convidar você a pensar no quanto Deus te ama, a ponto de não permitir que nada te afaste desse amor. Ele está trabalhando e lutando para que nada te distancie, te separe dele. Há um texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, que eu quero deixar com você. O texto diz, versos 38 e 39, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez você diga, eu não creio em Deus, eu não acredito em Deus. Uma vez eu estava assistindo um filme e um certo personagem daquele filme disse exatamente isso, eu não acredito em Deus. E ele foi interpelado por uma pessoa temente ao Senhor e essa pessoa disse, não importa se você não acredita nele, ele acredita em você. Não importa se as situações da vida te fizeram cético, ele continua amando você. Mesmo que você não esteja caminhando em direção a ele, ele continua de braços estendidos para você. Essa palavra de Paulo diz que nada no universo pode te afastar do amor de Deus, que foi revelado em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos perdoar os pecados e nos fazer novas criaturas. Talvez você diga, isso é coisa de religião, isso é coisa de filosofia, isso é coisa de amor.
Um amor que você pode experimentar, que você pode sentir, que você pode compartilhar com outras pessoas à sua volta. Um amor que pode fazer com que você resgate aquilo que você perdeu. Um amor que pode trazer de volta os sonhos que já não existem mais. A esperança que se esvaiu. E há um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Pois é, esses dias alguém disse para mim: pastor, nem esperanças eu tenho mais. O amor que Deus tem por você pode trazer tudo isso de volta e resgatar em você o prazer e a alegria, a vontade e a coragem para continuar vivendo, na certeza de que dias melhores virão, porque essa é a promessa de Deus para você por amor. Confie nele, confie nas mãos dele, entregue a ele aquilo que está trazendo tristeza ao seu coração, dúvida à sua mente, medo, e ele vai te ajudar. Você não está sozinho. Ele te ama. Seja feliz. Que Deus te abençoe. É sempre muito bom ouvir a palavra do pastor. Como eu falei, a palavra amiga do pastor sempre acalenta os nossos corações e reforça a nossa esperança. E, como eu estou falando, geralmente é isso que nós tiramos e trazemos aqui para o programa, são pessoas que possam contribuir, esclarecer um pouco mais a você, assinante da NET. Portanto, se no programa de hoje você tiver alguma dúvida, precisar de uma orientação, entre em contato conosco, porque a sua participação é muito importante. Saber as necessidades do nosso público ainda é mais importante. Entre em contato através do nosso e-mail programaabc@net.com.br ou pelo nosso hotline 11 9 73 18 84 36. Nós temos uma especialista desse outro lado que sabe muito sobre não só codependência, como também dependência química, e vai também saciar as suas dúvidas. E agora vamos bater um bate-papo com o nosso amigo Plínio. Boa noite, prazer doutor. Em Prazer, ter aqui você novamente. É minha. É nossa. Faz algum tempo que a gente não se vê, não se conversa. Não é verdade? É verdade, isso é uma pena. Quando você vem para cá, assim, eu sei que é um pouco distante e acarreta assim, um tempo, um desgaste, e aí quase não se dá para a gente ficar trocando ideia, porque você está longe, está em Campinas, a gente está aqui mais no ABC. Sim. Não é? Então, quando você vier para ABC, ou cidade, dá uma esticadinha, tem lugar para ficar na nossa pousada, viu? É um lugar muito gostoso. A recíproca também. Eu já fui. Tá valendo, já foi. Tá certo. Plínio, uma das coisas que acho muito e gostei demais numa ocasião em que você trouxe para nós, uma vez que você já está quase 20 anos abstêmio, Sim. foi da maneira, assim, de um sofrimento, de um desgaste muito grande, que, uma vez que o tema é esperança, praticamente desacreditado, que você já estava do homem, das internações, de tudo aquilo que você viveu, e chegou um momento que você teve que pedir a misericórdia. Eu lembro que foi num grito que você precisou buscar, se acreditou. Sim. Eu gostaria que você colocasse, porque é aí que começa tudo na tua vida. É uma sequência de vicissitudes, de sofrimentos atrozes, nos quais eu mesmo me auto-impedi devido à adicção, doença traiçoeira, sutil, progressiva, que mata desmoralizando, né? Um fundo de poço terrível, onde sobrou apenas um vislumbre, um fio de esperança entre eu e o Papai do Céu. Verdade. E foi quando eu clamei realmente por misericórdia e não acreditava que pudesse ser atendido, mas milagres acontecem. Conta aquele pedacinho lá, você tinha que idade, você estava na rua, você estava próximo a um orelhão. Conta esse pedaço para o telespectador. Conto. Passei por uma internação em 95, que durou 4 meses. Nela conheci meu padrinho até hoje, porque os programas anônimos oferecem essa ferramenta poderosa que é o apadrinhamento, né? Alguém que você possa confiar, um guia espiritual dos passos, né? E que também é seu afilhado, porque é uma via de mão dupla. E eu senti muita vontade de usar, estava 6 meses e alguns dias limpo, e eles davam as fichas telefônicas, tanto no AA como no NA.
Se tiver vontade, ligue. E eu fui num cruzamento importante de Campinas, o governador Pedro de Toledo com a Alberto Sarmento, e pus a ficha. E caiu na secretária eletrônica. Meu padrinho era maquinista de trem. Ele não estava em casa. E eu abracei o orelhão, no auge do desespero, né? E hoje seriam 2 orelhões, né? No auge do desespero, e atendeu a secretária eletrônica. Por favor, deixe seu recado. Eu falei, olha, secretária, você é uma máquina. Você não tem um coração. Mas eu vou te falar, você vai me escutar assim mesmo, né? Porque eu estou com vontade de usar, porque aconteceu uma série de fatos que eu não esperava, e meu padrinho não está em casa, e eu sei que quando ele chegar do trabalho, da profissão, ele vai me ligar, ou ele vai me procurar, então esse apoio eu estou pedindo para você e tal, tal. Caiu a ficha. Não, caiu a ficha lá e aqui. Porque eu continuei abraçado e começou a ficar uma cena um tanto quanto ridícula, porque os transeuntes estavam vendo, né? O que é aquilo, né? O que aquele cara está abraçado no orelhão, né? E aí caiu a ficha que eu fiz a minha parte. E eu pedi para Deus, falei, tira essa vontade. Ela não é mais minha, né? Já foi durante anos. E passou assim. Uma vez também entrei correndo dentro do grupo do DNA, correndo mesmo, literalmente, né? E a hora que chegou, porque os iguais estavam ali. Território sagrado. Esperança, né? As Irmandades Anônimas, doutor, elas funcionam em cima de um único sentimento, a esperança, né? Os pais não devem desistir jamais, nem o próprio adicto ou alcoolista, jamais, né? Desde que haja uma pitada, né, de esperança. Você está falando assim sobre esperança. Para cada um de nós, semanticamente falando, a palavra pode ter sentidos diferentes, não é? Diversos. Um deles dentro, vamos dizer, dos princípios teológicos. A esperança é um dos 3 principais. A fé, a caridade e a esperança. Sim. Não é? E às vezes as pessoas... Prima e irmã, né? Prima da irmã, fé, não é? Mas são os 3 princípios fundamentais da igreja. São esses 3 princípios, são os mais significativos. Então, a esperança, como é que você, num sentido, vamos dizer, no sentido não só semântico, mas também no sentido teológico, né? Que ele traz mais, no teu caso, uma força maior de atuar, de não só acreditar, mas de seguir. Como é que você... Olha, trazendo para a filosofia de vida das Irmandades Anônimas, por exemplo, né? Já englobando a espiritualidade que me foi apresentada, um tanto quanto abstrato, um quanto tanto sutilmente, né? Eu acredito que antes do primeiro só por hoje, já houve muito só por Deus. É verdade. Muito só por Deus, né? Mas assim, o primeiro passo, ele me gera na segunda parte, né? Eu tive a oportunidade de já escutar o senhor falar sobre reservas, né? De que eu acabasse com as minhas reservas, que são autorizações insanas que a minha cabeça continua criando para que eu volte a usar, né? Se isso acontecer, se a minha mulher não voltar comigo, se eu não conseguir aquele emprego, ou então aquela droga mais leve eu posso, etc., né? Então, quando eu quebro, eu me rendo ao programa, a esperança já brota. É possível viver sem, né? Aí faço contato com o Papai do Céu no segundo passo e cesso a obsessão, que seria a característica mental da doença. Compulsão, característica física. Obsessão, segundo passo, né? Que eu venho acreditar, ela está aí dentro, né? Que um poder maior do que eu, portanto, maior que a doença, possa me devolver a sanidade, ou seja, a saúde mental, né? E aí esse mesmo Deus que eu venho acreditar no segundo passo, quando ele se apresenta no terceiro passo em forma de carruagem, né?
que aí eu estou como passageiro, eu não quero mais dirigir, eu não sei, né? Deixa o homem dirigir, porque eu só caio em penhasco, eu quebro roda, eu capoto, né? Deixa o homem dirigir. Então, essa direção oriente-me na minha recuperação, mostre-me como viver, né? Mostre-me como falar agora, por exemplo, né? Isso tudo para mim é esperança, né? Agora, se eu for me estender até o 12º passo, né? Eu precisaria, acho que, uns 3 programas, né? Mas, se eu pegar o livro azul e bater no liquidificador, eu vou tirar uma palavra só, caridade. Primeiro comigo, né? Depois com Deus, depois com o próximo, né? No começo do programa, no programa da filosofia de vida dos 12 passos, os antigos falaram, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois que eu fui entender. Eu preciso ter para dar, né? Sem dúvida. E para que eu tenha que ter esperança. E é uma das coisas... Somente nas tempestades, né? Então, mas você concorda que, nesse sentido religioso, Sim. as pessoas usam a esperança mais como sinônimo material também? Também. A gente não ouve... Porque, por exemplo, o nosso programa da recuperação, ele é religioso, ele é teológico, ele é no sentido... espiritual. Quando eu diria até mesmo religioso. Ele é espiritual e religioso ao mesmo tempo. Porque quando você fala em religião, pressupõe-se que as pessoas tenham a espiritualidade. Sim. Então é meio desconexo pensar, eu tenho religião e não tenho espiritualidade. Ué, eu tenho espiritualidade e não tenho religião? Se eu tenho espiritualidade, é muito mais fácil eu perceber que eu tenho a religião, porque praticamente uma carrega a outra. O religare, né? O religare. Então, quando as pessoas costumam, né? Eu tenho esperança de encontrar uma pessoa pela vida, eu tenho esperança de ganhar na loteria, eu tenho esperança de... Esperança. E quando se fala dentro de um programa, você vê as famílias, elas chegam quebradas. E a gente coloca, um papai, uma mamãe. Assim, hoje mesmo, eu assisti uma cena de um pai, ele está não menos de 18, 20 anos na minha casa. Só que faz uns 8, quase 10 anos que ele não vem. E ele frequentou a casa durante 4, 5 anos. Sim. Eles deixaram. Assim como ele deixou, o filho também deixou. Sim. E o filho continua usando até hoje. E hoje, como o filho veio algumas semanas para a nossa casa, ele veio muito, assim, desnorteado, emocionalmente neurótico, dizendo, preferiria que meu filho morresse porque eu choraria uma vez. Rapaz, é bonito, jovem. Cadê a esperança? Eu utilizo a esperança para quê? Só no lado material? O homem tem esperança disso, esperança daquilo, e não acredita que possa resgatar um filho? Na própria continuação? Gente, mas eu ouço, às vezes, o pai falar, se morrer, espera. Então, a esperança é esperar, não é? Sim. E esse tempo não tem. Então, quando a gente diz, família, dê o exemplo, põe a mão na massa, faça alguma coisa, as pessoas estão um pouco longe do que você está falando em termos dessa espiritualidade. A esperança no sentido da fé, de acreditar na possibilidade de vida. Sim. E é nesse sentido, porque quando você me contou assim mais detalhado o seu sofrimento, que no momento você precisou de ajuda e vieram te resgatar, você pediu a Deus. Você acreditava, você esperava receber alguma coisa, porque você não pediria essa intervenção. Não. Porque até então você pediu para a tia, para o tio, para o pai. Para o próprio traficante. Para o próprio traficante, mas você não tinha pedido para aquele maior, o majoritário. Sim. É por aí, não é? É por aí. Eu acredito que eu possa vir a acreditar. Né? Sem dúvida. Esse pai, ele não está vislumbrando o resgate que o Papai do Céu pode implantar no coração do filho. Né? Que direito que ele tem, né? de perder a esperança, né? Vamos dizer assim, claro que cada um tem seu livre-arbítrio. Agora, será que essa pessoa tem
essa palavra com esse significado no coração, provavelmente não tenha. Não. Os meus vizinhos, doutor, eles falavam para os meus pais que o Plínio não tem jeito. O Plínio não tem jeito. Acreditamos que o Plínio vai sair daqui no caixão ou no camburão, etc. e tal, né? E hoje se mostra diferente. Pessoas têm um respeito, né? Eu gostaria também de aproveitar esse instante para te agradecer é uma lisonja estar aqui. Eu sou muito inteligente, muito sagaz. O senhor. Gosto muito. Para mim é um prazer imenso aqui. Cada vez que eu venho, eu cresço, aprendo. A gente tem uma afinidade muito grande. Porque, assim, como você trabalha nesse segmento, sim. E a gente sabe o quanto que a gente sofre com os reveses que a vida nos impõe. Nos impõe. Né? Porque dentro da própria comunidade, às vezes o telespectador não pode não imagina o que é tomar conta de uma comunidade. É muito bonito, às vezes, para o papai, para a mamãe, mas nós que estamos na linha de frente temos que ter muita fé, mas muita fé, porque às vezes nós somos ameaçados de morte. De bobeira, não é só papai e mamãe, não. Principalmente em comunidades involuntárias. E se involuntárias, às vezes a pessoa ameaça, imagine numa involuntária. É muito difícil e a gente passa por situações, a gente perde colegas, a gente perde donos de clínicas. Por quê? Porque nós sofremos pressões. Então, se fôssemos por pressão, nem ele nem eu estaríamos até hoje. Eu estou mais de 30 anos nesse segmento e ele não menos de 20 anos. Já passamos por inúmeras situações. Se não fosse a esperança e a nossa fé, que estão ali, aliás, até gostaria, né, de associar a fé e a esperança, e muito mais ainda a fé, porque a fé é a comunicação com Deus. A fé é um privilégio ter fé, é algo dado, é aquela coisa que fala que a graça é dada ao bom ou ao mal. A graça é dada, é como a chuva. Se a gente se permite receber a graça, e são poucos, né, que falam e têm essa esperança. No nosso trabalho, se não tivéssemos, é mentira. Não, é a pura verdade. Poucos são escolhidos porque aceitam o convite. Nós aceitamos o convite. Aceitamos. Missão árdua. É missão árdua. Se não estivermos preparados para lidar com a ingratidão, principalmente, já teríamos desistido a tempo. Eu já passei assim em algumas situações de roubo dentro da minha comunidade. Assim, da pessoa que trabalha comigo. Tem. Assim, como um filho. E de repente entra dentro da casa, leva alguns pertences, passa um determinado tempo, a pessoa retorna. Aí eu sou lembrado por aqueles que estão na casa, mas ele te roubou. Falo, não, ele não me roubou. Ele se roubou. Se roubou. Porque nós temos... Se traiu. Se traiu, porque nós continuamos tendo os mesmos comportamentos. Temos saúde, temos força para trabalhar, mas e a pessoa que... E praticamos a caridade. Mas a pessoa que cometeu esse ato, ela está roubando a dignidade dela, é porque ela está desprovida da fé, da esperança, do amor, a própria vida, aquela coisa de se ver importante, pertencente a um grupo que o ama, que está querendo que ele cresça. E a comunidade, gente, é para isso, nós estamos exatamente para ouvirmos, sermos acolhedor, um espaço onde ele possa falar, extravasar e sentir que nós o amamos. Então, realmente, somos missionários, você é um missionário. Ainda mais do que eu, porque eu não sou adicto, mas você é um recuperado. A propriedade com que você diz tem um som diferente e tem que ter ainda mais determinação. Porque se fosse fácil, não seríamos chamados. Não é? Se pegarmos aqueles homens que tinham a fé e que vão levar a palavra de Cristo, a palavra bíblica, foram ridicularizados, presos, sofreram, mas sempre acreditando. E a nossa missão é essa, temos que acreditar e continuar tendo esperança, ou não? Sim, claro. Você não tem esses... Eu tenho, principalmente nos momentos difíceis, onde nós, desculpa falar no plural, nós nos deparamos com situações adversas, né? Nós desafiamos forças. Né? Sem dúvida. Sim, desafiamos força, não estamos tirando
discípulos ou seguidores do Cristo, do Papai do Céu, de Deus. É pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. As pessoas que chegam numa comunidade são desprovidas de uma maturidade espiritual, de uma cultura, muitas vezes, de berço espiritual. A gente tem que incutir esse amor, acreditar em um Deus da forma que cada um queira concebê-lo. Então, é um processo. Estar num tratamento é um processo. E aí, nós nos deparamos hoje, não é? Assim, muitos, você está sabendo, hoje o governo, devido assim, às economias que o governo tem que fazer, encusta em cima do povo, o doente químico, que é, por exemplo, um craqueiro, porque para levar para uma comunidade, e, aliás, no Globo Repórter dessa semana, numa das entrevistas, como uma mamãe de um garoto que passou, vamos dizer, pela FEBEM, pela Fundação Casa, a repórter estava dizendo, e seu filho? Ela falou, olha, depois que ele saiu, ele continuou no vício. E a repórter pergunta, e a senhora, o que poderia fazer? Foi a Profissão Repórter, que passou essa semana. Então, e a senhora correu atrás, o que podia fazer? Ela falou assim, quantas vezes o meu filho pedia, mamãe, me interna, mamãe, me interna, mamãe, me interna. Porque um sujeito, quando está no crack, olha, sinto muito, autoridades, médicos que vão dar o aval, não é? Porque, na realidade, hoje, para ter um INSS, o sujeito tem que fazer uma perícia. Sim. Passa por lá, o sujeito é usuário de crack ou de cocaína, vão dar um mês. Como que ele vai parar com um mês? Se fosse seu filho, autoridade, com certeza ele não estaria nem dependendo do INSS. Mas hoje nós precisamos da saúde pública e de políticas públicas. Não tenha hoje, dúvida. infelizmente, somos totalmente isentos. Até para o tratamento. Então temos que ter muita fé. Fé naqueles homens que têm o amor e que vão estar fazendo políticas para dar cobertura para esses homens. Sim, sim. Se encontra dificuldade hoje, se está encontrando, por exemplo, internações até algum tempo, tem muitos que venham e que precisam de um tempo de carência para se tratar. Hoje, estão cortando. Então, é 1 ou 2 meses. Você tem sentido isso na sua comunidade? Sim, perfeitamente, perfeitamente. Esse auxílio, é desprovido de auxílio, na verdade, né? É insuficiente a nível temporal, a nível de evolução terapêutica, a nível de reestruturação familiar, né? Não se trata família. Não se trata. Não se trata família. Nem dá tempo. Nem dá tempo, não dá tempo, porque se 1 mês, 2 eles têm que se tratar e eles são desprovidos de tudo, de família, de dinheiro, de curso. Vamos trazer essa mãe da Fundação Casa em pauta novamente. Só o tempo passou, nada foi resolvido. Não, nada. Não deram continuidade. Não, de jeito maneira. E está dessa forma. Está. Políticas públicas, cadê as políticas públicas? Não existe. Não existe. Para dar continuidade, não. Existe. Não existe. Não buscam pessoas que já tiveram experiência, infelizmente ou felizmente, porque se tornaram multiplicadores de uma mensagem maior, né, para que auxiliem técnicos recém-formados e totalmente sem preparo para lidar com a dependência química. Vivência, um pouco mais de vivência. Redução de danos para um adicto? É um absurdo. Então, você usa 10 gramas, pode usar uma? Que isso? Nunca. E a compulsão e a obsessão, né? E o disparo das âncoras? Não tem como, né? Não tem como. É muito difícil. Muito Tanto difícil. é que praticamente não vingou a redução de danos para nós. Praticamente não. Porque nós não lidamos como uma heroína. Foi mais um jargão, né? Um jargão. Assim, em outros países onde a pessoa está condenada, fadada, que não tem uma medicação que suporta que ela chegou ao nível da heroína, é absurdo. Sim. Então, a redução, talvez, nesse caso, Sim. em algum outro local que não é ainda no nosso país, funcione. Mas aqui não está funcionando. Atenue, né? Proporcione uma morte mais leve, talvez. Exatamente. É um absurdo falar nisso. São seres humanos. O que nós vemos na prática, dia a dia, e no nosso país, com a nossa cultura, que fica bem dentro da filosofia de AA e DNA. Sim. Evite o primeiro. E se tem centenas ou milhares de pessoas que se trataram e continuam abstêmias diante dessa estrutura, dessa filosofia, por que não vamos continuar? Em busca de uma, em busca de uma nova maneira de viver também, não só parar, né?
O bate-papo está muito gostoso, né, telespectador? Mas você quer tomar um cafezinho? Nós também queremos tomar. Voltamos já. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita do senhor Plínio Davi Pisani. E o tema de hoje, estamos falando sobre esperança. E o Plínio é representante legal da comunidade terapêutica Vitória. E daqui a um pouco nós vamos falar até dessa comunidade, que ele faz um trabalho muito bonito, uma vez que ele está falando sobre esperança e muitas vezes a família perde esperança. E a comunidade dele, normalmente, é para você que perdeu a esperança. Porque reconstruir a esperança e a fé é um processo, não é de um dia para o outro. E às vezes a gente vê o nosso filho, o nosso ente querido, diante de uma expectativa negativa sobre a vida, ou seja, uma expectativa mais de morte do que de vida. E às vezes também a própria família se sente ameaçada por não ter tido condição de ter o domínio sobre esse seu ente querido. Não importa se é filho, se é esposo, às vezes, infelizmente, nós somos escravos em situações em que não dá o discurso, o diálogo não alcança. Então, há casos que realmente é necessária uma intervenção, mas a gente se avisa, tem que falar com amor, com o filho, com essa pessoa. Nós vamos precisar fazer uma internação, nós vamos precisar te levar para um local onde as pessoas também tenham amor. Então vocês vão ver algumas fotos já no vídeo e o Plínio vai falar um pouquinho desse amor que ele passa dentro dessa perspectiva de fé e esperança. Nós vamos passar umas fotos suas. Ok. Você pode ir falando? Posso. Essa é a sala de reuniões, né, que já começa com uma estampa, aceitação é solução. Tem os passos e um aconchego onde se promovem os louvores da espiritualidade, onde há um feedback em cima de sentimentos. Perfeito. Aqui é a casa maior, que proporciona um relativo conforto, né? São quartos com ventiladores de tetos, tá proporcionando pelo menos uma acomodação, não como se fosse um spa, não há necessidade disso, isso até estraga, mas assim, com decência, tranquilidade, decoro e muita higiene. Perfeito. Aí é uma quadra poliesportiva, um campo de futebol society onde a grama não consegue crescer, porque todo mundo joga todo dia, né? E atrás tem uma piscina. Olha aí a piscina. Semiolímpica, porque a água relaxa, né, doutora? A água, ela tem uma interação com o ser humano com os elementos. E lá é quente, não é? Campinas é um lugar quente. Muito quente, muito quente. Ou seja, da piscina sempre. Quase todos os finais de semana. Principalmente para alcoolistas já com uma certa idade, eles se sentem assim, relaxados, tranquilos, dá pé, né? Tem orientação, sempre tem gente da equipe em volta. Você tem uma equipe? Tem uma equipe composta, uma equipe multidisciplinar, composta por um psiquiatra, um clínico geral, 2 médicos, um psicólogo que faz parte da equipe do Dr. Ronaldo Laranjeiras. Conheço ele, é fantástico. O Valmir. Valmir, né? é excelente. Dr. Valmir Santana. O Fábio, que é o Fábio Cardoso, que é o nosso supervisor, tem vários cursos também. Né? Mais um psicólogo, o Dr. Rubens, carinhosamente chamado por Rubão, uma enfermeira padrão, uma nutricionista que dá uma assistência para nós semanal, 4 terapeutas que se especializaram dentro do programa com substancial tempo limpo, né? Um deles daqui de São Paulo mandou um abraço para o senhor Joaquinzão. Olha que beleza, Joaquinzão lá. Maravilha. Facilita as reuniões dos IPAS, a interação do grupo, PPR, prevenção para recaída, programa de prevenção à recaída, reuniões de espiritualidade de manhã à tarde, grupos de simulação de grupos de ajuda mútua, o HI, né, Hospitais e Instituições de GNA, leva a mensagem. E assim, uma gama de atividades, horticultura. Maravilha. É muito bacana, muito bacana. Eu já estive na comunidade, é um lugar maravilhoso, muito bonito.
Agora, o que é muito importante é a gente saber para onde nós estamos mandando. Então, como nós estamos entrevistando, assim, ele é o mentor, ele é o responsável, é o mentor, é o diretor, o Plínio há muitos anos. E eu conheci, assim, numa dessas workshops, num final de semana, onde foi feita uma maratona de passos. Aí eu tive a oportunidade de vê-lo junto com outro companheiro, era o Beleza, cantando, sim. os passos, maravilha, falando do 12º, que é levar a mensagem. E nós sabemos que esse trabalho realmente tem que ser pessoas que estejam, como ele disse, um vasto tempo de recuperação. E grande parte de comunidades, às vezes a família vai buscar e não pergunta qual é o tempo que você tem de recuperação. Se você perguntar, você vai se espantar. Grande parte delas, as pessoas nem querem falar, porque infelizmente não tem isso que ele está falando. A gente precisa ter uma equipe que seja um exemplo. Não só falam, mas que estão há anos em sobriedade. Porque que tenha propriedade. Que tenha propriedade para falar e para tomar conta, porque essas comunidades, se a pessoa não tiver tempo e visar só o dinheiro, infelizmente, hoje muitas comunidades só visam o dinheiro e não visam o tratamento. Por isso que nós estamos falando de um tema muito delicado, que uma comunidade que não tenha essa espiritualidade voltada com uma visão da fé, da esperança, que nós temos que passar para você, familiar. E sobre essa fé que nós temos que ter e que você tem que ter, como você associa nessa trilogia a fé, o amor, que é levar a mensagem, sim, que é a caridade e a esperança. Eu associo como se fosse um triângulo, né? Que eu deveria sair de casa, nem sempre isso é verdade, às vezes é mecânica, a oração é mecânica, né? Como humano sou falho, mas que eu deveria sair vestido desse triângulo, né? Para os embates da vida. E para as graças também, que estão, os sinais estão em todas as partes, né? Os sinais, as palavras, como um dependente químico dentro da comunidade de Vitória pode escutar o canto de um pássaro e ter um despertar. Como que ele pode aprender através da partilha do próximo, olhar para dentro e acordar, não só para fora e sonhar, mas para dentro e acordar. Como que ele pode ter, inserido no contexto dessa nova maneira de viver, a certeza que a alma pode brilhar na mesma intensidade que tenha sofrido, né? Essa é a força do grupo. A fé, ela é individual, né? Dependendo do aspecto da ótica, mas a força do grupo, a espiritualidade do grupo, a esperança do grupo que aquele que chegou menos favorecido possa se reerguer, né? E a caridade da doação, né? Falando isso assim, dentro do trabalho, mas o 12º passo sugere que nós pratiquemos isso em todas as nossas atividades, o que é uma arte, né, doutor? Uma arte. Sem dúvida. Quando você fala assim que o sentimento principal que norteia as irmandades, por exemplo... Continue voltando, né? Continua voltando, sem dúvida. Mas esse sentimento, eu vou ser sincero para você. Pois não. Eu conheço as irmandades com uma idade muito tenra, bem jovem. Aos 17, 18 anos, eu fui conhecer uma irmandade. E você sabe o que me pegou? Foi o acolhimento. Caloroso. Demais. Fiquei impressionado. Nem na nossa casa, sim, você não ouve de um pai, de uma mãe, de um irmão, o acolhimento que se tem. Sim. Só em momentos assim, muito oportuno, uma mãe melosa, ou um papai meloso, Natal, que vai te ouvir. Porque hoje a grande dificuldade da família é ouvir. É marido com a esposa com o esposo, é a mãe com o filho, o pai com o filho. Entre as pessoas, elas não sabem ouvir. Então, quando elas vão para um grupo, elas vão aprender e vão respeitar a comunicação do silêncio. Porque o silêncio que se tem dentro de um grupo, as pessoas te olham. A pessoa que chega ali fica encantada. Como estão me ouvindo? Como que estão me... Nesse silêncio, eu vejo a expressão facial da aceitação, a reciprocidade de um sorriso. Muito bonito que você falou.
Então, esse silêncio é uma comunicação, é uma interação que me diz muito mais do que 1000 palavras. Que a energia está no conjunto. É a energia. Então, esse sentimento de amor que é instilado no grupo e aquele que chega desprovido dessa percepção, porque na rua cospem. Sim. Na rua, ele é um estorvo. Na rua, a sociedade tem preconceito. Papai e mamãe têm preconceito. Esposa tem preconceito. Filho tem preconceito. Todos têm preconceito. Chega numa irmandade que nem conhece, mesmo cheirando, mal vestido, ninguém o toca para fora. Sabe o que vão fazer? Abraçar. Vamos acolher o irmão. Ele pode estar cheirando. Sabe o que fazem? Alguém do grupo leva para ele tomar um banho. Porque muitos grupos têm um local para se tomar o banho. Então, a coisa maravilhosa da Irmandade é algo que a gente não se vê mais. Não. É realmente o elo fraterno. Isso é mais do que... É amor, é assim, o amor puro. É o amor de Cristo. É o 12º. Não é só levar a mensagem. Não. É fazer algo mais. Prático. É prático. Uma das frases assim, que me marcou e me norteia até hoje foi quando eu cheguei, não conhecia ninguém, senti o calor, né? E vi um menino de 11 anos falar assim, geralmente os cachimbos improvisados para a utilização do crack são latas, né? E o menininho de 11 anos falou assim, nas minhas primeiras reuniões, falou assim, puxa vida, o calor que eu recebi aqui é muito melhor que o calor da lata. Vixe. Né? E uma outra frase que foi dita, que se você não tiver amor, se você não tiver esperança, se você não tiver a sua fé, use emprestada a nossa. Isso. Exato. Ó, é fantástico. Empreste a nossa. Mas é o que muitos acabam fazendo, emprestando. Emprestando do outro. É verdade. Não é? A gente, até mesmo, muitos que chegam para a recuperação, ele fala, eu não estou aqui por mim. Não. Eu estou aqui pelo meu filho. Eu estou aqui pela minha mãe. Ótimo, nesse momento ele está emprestando, porque o adicto ele não tem amor próprio. Ele perdeu tudo. Sabe, a primeira coisa que o adicto perde, um usuário de droga, é a espiritualidade. Quando entende essa espiritualidade, amor, ele não tem amor por ele. Quem não se ama, não ama o próximo. Ele é desprovido de tudo. Ele perdeu a sintonia. Ele não se acha. Ele não se encontra. Ele não sabe mais quem ele é. Nós, ou a comunidade, que temos que devolver. Sim. E é esse silêncio, é esse carinho, essa receptividade que faz brotar dentro dele a esperança. A esperança está dentro de um grupo. E no silêncio, sem sermão moralista, sem dedo no rosto, sem palavras grosseiras, no silêncio, no abraço, no olhar, ele se sente inteirado, pertencente. As pessoas estão juntas, mas não se sentem pertencentes. Não. Porque tem olhares que cobram. Nós não cobramos nada. Nada. E é isso que chama a codependência, viu, família? Abnegadamente. Nós não cobramos, não se cobra. Se ele tropeça, estamos de portas abertas. Isso é esperança. Quantas vezes ele recaia, nós estamos de portas abertas. E acreditando, chega uma hora que ele desperta, cai a ficha. Aí é mágico. É mágico. É mágico. Essa sintonia da fé e da esperança que o grupo passa. E ele acredita, se você ficou bem, como é que eu não fico? E ouvindo o teu depoimento de fé, ele passa a acreditar. É devagar. Tudo que um ser humano pode, eu também posso. Eu também posso. Eu também consigo. Porque se ele não conseguiu com medicação, ele não conseguiu com a psicóloga, com o psicólogo, com o psicanalista, no Umbanda, no centro espírita, na religião, num monte de palavreados, aí ele chega num grupo, ele só vai escutar o cara falando da doença dele. E ele se encontra. Uma terapia em Quando ele se perde, ele se encontra. Quando ele se perde, ele se encontra. É o paradoxo do programa. É o paradoxo. Admito que eu sou impotente, ou seja, que eu perdi, para que eu possa vencer. E é nesse momento, portanto, família, quando ele está mais perdido, é a hora mais propícia, é nesse momento que ele encontra um poder maior. É nesse momento que ele sabe ouvir a palavra de um companheiro. No pântano florescem as mais lindas orquídeas. Né?
É no pântano. Ou mesmo a Vitória Régia. Na Vitória foi legal. Aliás, a Vitória, ela vem do lodo. No lodo. Não é verdade? Bem, é isso aí. Então, em relação ao sentimento, eu vejo assim que o amor, esse acolhimento é ímpar. Eu não encontrei em lugar nenhum. Eu também não. Tem um acolhimento, porque é sempre. Você apronta e o grupo continua de portas abertas. Continua. Se apronta, teu pai fala, vai para a rua. Você apronta em qualquer lugar, vai para a rua. Vai pra rua. Ou perdemos a amizade. No grupo se apronta, a gente fala, tadinho, ele não sabe o que faz. Releva, ele não sabe o que faz. É o próprio Evangelho. É o próprio Cristo que está dizendo, porque ninguém expulsa e todo mundo aceita. Aceita. Como é difícil, muitas vezes, também a gente levar isso para casa. Porque também é um jogo de espelho. É um jogo de espelho. Então, mas você percebe? Eu me vejo. E é por isso que muitas vezes o grupo pergunta, você consegue levar todos esses princípios no teu dia a dia? Porque é para praticar. É o melhor que eu posso. Tem dia que eu acordo espiritualizado, tem dia que eu consigo praticar apenas a rendição. Né? Tá, então, assim, a gente sabe que a vida não é um mar de rosas e as coisas muitas vezes se tornam difíceis. Muito difícil. Nessas horas, tanto para o adicto que está na sua casa, ou mesmo você, eu acredito que mais ele do que você, o que você diz? Como você pode passar? Porque às vezes o sujeito está na sua casa, ele está com medicação, mas ele está triste, está doente da alma. Sim. Ele sofre. E a gente sabe quando é doença da alma e quando é doença da compulsão. Porque a compulsão também fala, fica irritado, fica em depressão. Fica. Mas a alma também fica. Fica. E ali a gente tem que fazer alguma coisa. Nas horas difíceis, para certas pessoas que às vezes chega para você e pode até falar, eu usava, estava triste. Não usando, eu também estou triste. Sim. Eu não tenho nem mais vontade de fazer porcaria nenhuma. Vai passar. Vai passar, tracinho lá, né? Vai para a sala. Vai passar. Vai passar. Já passei por isso, divide a experiência. Né? Vamos dividir a esperança. A experiência. Porque são momentos realmente difíceis. Você encontra pessoas na sua casa que estão nessas situações? Sim, às vezes constantemente. Às vezes nem querem sair daquele estado. Aquele estado de prostração, de depressão, torna-se uma zona de conforto para que ele não reaja, para que ele não ecloda, para que ele não renasça. Tem que cutucar, né? Vamos regar, vamos tentar, merecemos ser felizes, né? Merecemos ser felizes. Né? E você com você mesmo, diante dos reveses da vida? Doutor, gerenciar emoções para o Plínio já foi muito mais difícil, mas como dizem, né, vai ficando cascudo, né? Vai ficando, assim, não é qualquer espinho que atravessa meu coração, né? Eu vou tentar resumir numa frase. Se um trem passa por cima de mim, em alguns momentos eu sacudo a poeira e falo, manda outro, mas uma palavra me mata. Uma palavra me mata. Continuo sensível, desculpa, até mais sensível do que quando eu cheguei. Acredito que quanto mais perceptível uma pessoa seja, mais ela sofra por enxergar realmente, né? Isso não é nenhuma pretensão, não é me superestimar ou subestimar alguém, não é isso. É que vamos aprendendo a duras penas a fazermos leituras de situações e de tudo mais. E muitas vezes nos deparamos com ingratidão, com traição, com crueldade, dentro do processo de ajuda. Dentro do processo de ajuda. Há muitos fatos que são oriundos da dicção e outros do caráter. Né? Sim. Uma grande amiga minha falou isso há pouco tempo. Né? E tem pessoas que têm defeitos de caráter, como eu tenho, o senhor pode ter, outras pessoas têm. E outras pessoas têm ausência de caráter. Né? Isso muitas vezes machuca. Né? Devia uma separação de um ente querido, um divórcio, ou então uma dificuldade muito grande financeira, né? Aconteça o que acontecer, não use, né? Para mim é carro-chefe. Né? Nem penso nisso. Entendi. Penso que atitude
quanto mais eu conheço o valor da atitude, né? Mas eu acredito que a humanidade precise de atitudes, né? Muitas vezes não consigo tomar a atitude certa no momento certo, né? Não sou assertivo, mas venho aprendendo. É um contínuo aprendizado, né? Você acredita em provações? O ser humano passa por provações em vida? Eu acredito que esse seja um planeta de inúmeras provações? De inúmeras provações. A gente pode olhar que esses reveses da vida não deixa de ser. E olha, doutor, desculpe interrompê-lo, mas se eu não subo esse degrau, a situação se repete com outras pessoas, em outros lugares, mas na mesma situação. Né? Sim, em inúmeras situações. Inúmeras situações. Mas a vida é... Se eu não cresço em cima daquela específica, ela volta. E ela volta, e ela volta, até que eu me gradue ali, vamos dizer. Né? Eu pensei, bom, eu sou pai de 4 filhos com 4 companheiras. Né? Então, com 4 companheiras? Tem os mais diversificados, idades e tudo mais, e sou um bom pai, hein? Com os 4? Com os 4. Sou um bom pai, enche a boca para falar. Essa foi uma virtude que veio do meu pai e que reviveu dentro do programa. Do seu pai ter também algumas esposas com filhos? Não, da minha mãe, de eu ter perdido ou devolvido a minha mãe com 16 anos, minha irmã tinha 12, ele foi pai e mãe. Ele foi um pai amantíssimo, muito amoroso. Quando você fala que você teve 4 companheiras, durante a dicção, quantas? Que me deram filhos, 2. 2. E 2 em recuperação. Quer dizer, nesses 20 anos, Sim. você teve 2 relacionamentos. Não, tive mais relacionamentos. Não, com assim, filhos, com 2. filhos. 2. Minto, 3. 3? 3. Você é um bom namorador, hein, companheiro? Você não perde tempo, não, hein? Então, quer dizer, você teve eu não que posso passar por perder a provações. esperança, né? Mas acho que o problema sou eu, não são as 4, sou eu. Você falou que chega uma hora que a gente aprende. Não é? Preciso aprender. E agora, com essa companheira, você está bem? Está tudo bem? Teve um tranquilo, filho nessa última? Está tranquilo. Teve filho com essa última? Tem, um menino de 2 anos e, sinceramente, não está muito bem. Estamos nos acertando. Você está com que idade, moço? Vou fazer 54. 54. Você não pode ter mais filho, senão ele vai te chamar de vô. Já estão chamando. Ô vô. Então, já estão chamando. Não, obrigado por esse momento de descontração. Não, tudo bem. A gente está brincando, mas é muito importante. É não importante. É o Plínio com o Plínio. Né? O programa devolve o Eduardo para o Eduardo, o José para o José, o Plínio para o Plínio. Né? O programa devolve o indivíduo para ele mesmo e fala assim, eu sou o programa, estou te devolvendo para você. Vê o que você vai fazer com você, né? Bom, o importante é que nesses 20 anos você assumiu uma responsabilidade e essa responsabilidade com as comunidades, muitas vidas foram devolvidas. São outros filhos, não é? Não são, doutor? São, sem dúvida. Sem São outros filhos. E a maturidade, não é? A gente vai tendo maturidade. A vida... Eu acredito que se nós não tivéssemos esses contratempos, a nossa fé, ela enfraqueceria. Sim. E a gente se distanciaria de Deus. Sim. Então eu acredito que Sim. esses percalços, Profundo. Sim. Fazem com que essas provações são degraus para eu não perder a fé, me aproximar e falar mais com Deus e ser mais convicto do que eu estou fazendo. Sim. Porque muitas vezes a gente, mesmo fazendo esse trabalho, a gente se distancia, Claro. a gente se acomoda, porque um dia teve um despertar. E sendo que essa conversa é para a vida inteira. 2 tipos de despertares. O primário, que foi aquele, é possível. A continuidade. Essa continuidade é para sempre, viu, Plínio? Tem uma afinidade muito bacana. Tem, sem dúvida. Falamos a mesma linguagem. A mesma língua. Então, já que estamos falando a mesma linguagem, está Sim. um papo muito bom, mas o nosso telespectador gostaria de ouvir, então, um pouquinho dentro dessa ótica de fé, de esperança, uma palavra amiga de alguém que conhece o programa. Eu acredito que as minhas palavras para os familiares e para os companheiros que nesse momento estão fazendo uso de qualquer tipo de substância, sejam, por favor, encaradas como se fosse uma prece, como se esse Papai do Céu pudesse nos dar a força de trabalhar, de saber que nós existimos e somos importantes,
e que nós possamos realçar nossos sentimentos mais exaltados de bondade, fazendo o vínculo com essas experiências espirituais, né? E que viva essa força que está nesse programa, que leva e propaga essa mensagem como uma multiplicadora de fé, de esperança, de luz, né? Amém. Tá bom. Pois é, esse programa tem aqui o apoio da Instituição Cláudia Manches, também da Igreja Batista Betel, do Programa de Voluntariado do Canal Net Cidade, de Espaço e Paisagismo, e desejar a todos vocês que prestigiam o programa, que continuem, mande seus representantes, seus especialistas sobre o tema dependência química e família. Nós estamos aqui de portas abertas. Nosso forte abraço e até o próximo programa.